Olá! Vamos aqui neste vídeo conversar bastante sobre o Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano calendário 2019. Vou passar neste vídeo aqui para vocês várias informações importantes. Nós tivemos aí modificação em relação à dedução de doméstico, não pode mais abater, né, aquela contribuição previdenciária de doméstico. Nós tivemos alteração também aí em relação aos lotes de restituições, que antes eram 7, passaram para 5. Também aí tivemos já a implantação de algumas informações nos campos complementares de bens e direitos e várias outras informações. Assistam a esse vídeo aqui para você que precisar saber todas as orientações sobre este assunto. A instrução normativa é a 1924, vou passar todos os artigos dela aqui para vocês, não vou me aprofundar muito na parte dos embasamentos legais, mas depois vocês deem a pausa em cada slide referente ao assunto que você vai precisar tirar sua dúvida e assista aquele período. Apesar que já comunico que vai estar disponibilizado aí também na minha playlist IRPF 2020, vários mini vídeos por tópicos referentes a esta medida provisória. Este aqui é para quem quiser assistir e já saber tudo de uma vez a respeito deste assunto, para que vocês façam o imposto de renda de vocês corretamente e não caiam assim na malha fina. Tudo bem? Vamos adiante. Para quem não me conhece, o meu nome é Adriana Ferreira, sou a proprietária da empresa Ferreira WA. Eu atuo com esses tipos de atividades. Precisando de alguma orientação, pode entrar em contato. No caso de imposto de renda, estão me ligando bastante para saber se eu vou ter como auxiliá-los na prática, né? Elaborar o imposto de renda para vocês. Hoje dá para fazer pela nuvem, eu trabalho com a nuvem, né? Então, tem como fazer a longa distância também, sem problema nenhum. Vocês vão mandar as informações. No entanto, como estão questionando bastante, eu já deixei uma pessoa disponível aqui para poder executar este trabalho e assim auxiliá-los aí da melhor maneira possível. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aqui, tudo bem? Ou passe o e-mail, nós conversaremos aí e vamos auxiliá-los também na elaboração do seu imposto de renda. Então vamos adiante aí, Adriana, agora, sem mais delongas, vamos entrando aí agora no assunto. Aqui é só comunicando, muitos já me conhecem, mas para quem não me conhece, saibam aí que tem vários mini vídeos tributários que talvez possam ser úteis para vocês aí do outro ladinho. Então vamos lá, Adriana, imposto de renda é o ano calendário 2019. O que é imposto de renda? A maioria já sabe, é um tributo aí que incide sobre a renda de todos nós, contribuintes residentes aqui no Brasil, ou aquelas pessoas que vêm de outros países e residem aqui em determinado período. De competência da União Federal, quem deu a esse poder à União foi a Constituição Federal de 88. Então vamos adiante. A instrução normativa referente às orientações deste ano 2020 é a 1924. Aqui só algumas informações que eu não vou ficar lendo, não entrando em detalhes. Depois, se você quiser saber tudo, vai dando pausa e vai lendo aí o material. O artigo 1º também só está dizendo que essa instrução normativa aí estabelece as normas, né, para vocês preparar a declaração deste ano. No primeiro momento aqui nós vamos falar da obrigatoriedade da apresentação desta declaração. Quem está obrigado, Adriana, a fazer a declaração? Tenho muitas dúvidas se eu preciso ou não. Então prestem atenção aqui. Todos os artigos vão estar separados, divididos com esta telinha aqui para facilitar para vocês depois pesquisarem o que precisarem aí para esclarecimento de suas dúvidas. Então, quem está obrigado à apresentação está no artigo 2º desta instrução normativa 1924. Vocês vão ver que estão aqui obrigados a apresentar quem recebeu rendimentos tributáveis aí sujeitos ao ajuste da declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Quem mais, Adriana? Quem recebeu rendimentos isentos superiores a R$ 40.000. Quem também é obrigado a apresentar a declaração neste ano 2020? Quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Tem mais alguém aí, Adriana, obrigado a apresentar? Sim.
aqueles relativos à atividade rural, que obteve receita bruta superior a R$ 142.798,50. Também está obrigado aí, então, de acordo nessa parte da atividade rural, ainda quem pretenda compensar no ano calendário 2019 ou posteriores, prejuízo de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Isso que quer dizer que essa atividade rural pode se utilizar de prejuízos fiscais aí, então está dizendo que neste caso é obrigado a apresentar. Também estão obrigados aí quem teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens, direitos, inclusive terra nua de valor total, superior a R$300 mil. É o somatório de tudo isso aqui. Neste caso, você está obrigado também. 6. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, conforme eu falei também, né? Tá? Aquelas pessoas que residiram aqui. 7. Quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido aí na venda de imóveis residenciais também vai estar aqui obrigado à apresentação. Veja o parágrafo 1º. Fica dispensada de apresentar a declaração de ajuste anual a pessoa física que se enquadrar. Em que situações? Apenas nas hipóteses previstas aí no inciso 5º do CAPT, cujos bens comuns na constância da sociedade conjugal ou da união estável tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens aí privativos não exceda a R$300 mil. Nesse caso, estaria aí dispensado. Também estaria dispensado em pelo menos aí uma das hipóteses previstas dos incisos 1 ao 7º do CAPT, caso conste como dependente em declaração de ajuste anual apresentada por outra pessoa física na qual tenham sido informados aí os seus rendimentos, bens, direitos, caso possua. O parágrafo 2º diz que a pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a declaração de ajuste anual, observado o disposto no parágrafo 3º. Acabamos de falar. O parágrafo, desculpem, né? Conforme o disposto no parágrafo 3º, que está aqui agora, é vedada ao mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual, seja como titular ou dependente, exceto aí nesses casos de alterações em relação aí à dependência no ano 2019. Vimos primeira parte em relação a quem está obrigado e desobrigado. Então, leia lá, se você quiser depois. Adriana, minha dúvida é só essa. Dê uma pausa lá, se porventura você se deparou com este meu vídeo, que é um pouco mais longo, porque tem todos os artigos dessa Instrução Normativa 1924, mas vai facilitar para vocês captarem a mensagem. Agora vamos lá. Na opção pelo desconto simplificado. Está no artigo 3º. Neste caso aqui é para vocês verificar se vai valer a pena vocês optarem pela declaração completa ou a simplificada. Qual das duas, Adriana? Vou fazer a observação para vocês daqui a pouquinho, mas vamos lá passar o embasamento legal. O artigo 3º diz, então, que no caso do desconto simplificado, é aquela pessoa física que optar pelo desconto de 20%, limitado aí a este valor de R$ 16.754,34. O que quer dizer isso, Adriana? Quer dizer que se você for fazer a sua declaração pelo método simplificado, ele dá um desconto de 20% e, nesse caso, você não vai estar se utilizando das suas despesas que vocês tenham por direito aí deduzido do seu imposto de renda. Mas vamos adiante aqui. O parágrafo 1º diz que a opção pelo desconto simplificado, ele implica a substituição de todas as deduções, que é o que eu falei. Então, de repente, você vai ter que tomar cuidado aí, Adriana. Será que vai valer a pena fazer na simplificada ou a completa? Vou fazer a observação aqui no finalzinho desse módulo. O parágrafo 2º diz que o valor utilizado a título de desconto simplificado de que trata o CAPT não justifica variação patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. Agora, finalizando então o raciocínio aí desse anterior que nós acabamos de falar, o que você vai precisar observar é que você vai precisar jogar todas as suas despesas, todas as suas informações na declaração de imposto de renda. Conforme você for fazendo o preenchimento lá das informações, ele vai te dando já as duas informações, os valores, tanto pela declaração completa e a simplificada. No finalzinho, você vai olhar à sua esquerda e vai ver qual das duas que vai te dar ali ou um imposto a menor a ser pago, ou, de repente, o inverso pode acontecer também, né? De repente, de você ter aí uma restituição e você vai identificar
qual das duas que vai ser mais vantajoso. Mas já te adianto, se você tiver despesas totais superior a esse limite que eu passei de 16 mil aí para vocês, é claro que vai valer a pena, de repente, fazer pela simplificada. Tudo bem? Vamos falar agora da forma de elaboração da declaração de imposto de renda. Está no artigo 4º. A declaração de ajuste anual ela deve ser elaborada exclusivamente com a utilização de computador por meio do programa PGD. Não vou ler tudo aqui, tá? Só vou passar as primeiras orientações, depois vocês dão uma pausa e vão observando o resto das informações. Segundo, pelo computador mediante acesso ao meu imposto de renda lá no site da Receita Federal. Dispositivos móveis tais como tablets e smartphones mediante acesso ao aplicativo Meu Imposto de Renda. Parágrafo 1º. O aplicativo Meu Imposto de Renda, que se refere ao inciso 3 do CAPT, encontra-se disponível nas lojas de aplicativos do Google Play para o sistema operacional Android. Vocês verifiquem esses sistemas operacionais aqui. O parágrafo 2º diz que o acesso ao serviço Meu Imposto de Renda, lá no extrato da DIRF, nos termos do inciso 2 do CAPT, será realizado com utilização de certificado digital. Qual, Adriana? Do próprio contribuinte ou por meio de representante aí do contribuinte, mediante a procuração cadastrada lá junto à Receita Federal ou a procuração eletrônica aí concedida pelo contribuinte. Falamos dessa outra parte. Agora vamos ver aqui as vedações ao meu imposto de renda. Tem isso também? Claro que tem. Vamos ver. Vedações ao meu imposto de renda. Vamos lá. Está no artigo 5º. Ficam vedados o preenchimento e a apresentação da declaração por meio de aplicativo. Olha isso aqui, ó. Ficam vedados o preenchimento e a apresentação da declaração por meio de aplicativo Meu Imposto de Renda, na forma do inciso 3 do caput do artigo 4º, dê uma olhada lá depois, nas hipóteses de o declarante ou seu dependente informado na declaração no ano calendário. Vamos ver quais são estas hipóteses. Primeiro, que vão estar vedados: ter auferido rendimentos tributáveis superior a 5 milhões de reais, ter recebido rendimentos aí do exterior, ter auferido os seguintes rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Em quais situações? Cuja soma superior a 5 milhões de reais, tem aí ganhos de capital na alienação de bens ou direitos, ganhos de capital na alienação de bens e direitos com aplicações financeiras aí, veja a situação, ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira mantidas em espécie, ganhos líquidos em operações de renda variável realizadas em bolsa de valores, tal. Quarta, também estão vedados, no caso, conforme nós estamos falando, caso ter auferido rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma seja superior a 5 milhões de reais, relativas à parcela isenta correspondente à atividade rural, relativas à recuperação de prejuízos em renda variável e de bolsa de valores, tal, dei uma lida no restante das informações. Também correspondentes ao lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial ou correspondentes ao lucro na alienação de imóvel residencial adquirido após o ano de 69. Também está aí entre as vedações, no caso, ter-se sujeitado ao imposto pago no exterior ou ao recolhimento do imposto sobre a renda na fonte, que trata aí o parágrafo 1º e 2º da Lei 11.033. Quem estiver nessa situação vai saber o que estou falando. Também aí, quanto ao preenchimento dos demonstrativos referentes à atividade rural, ao ganho de capital ou à renda variável. Ou ainda, ter realizado pagamentos de rendimentos a pessoas físicas ou jurídicas cuja soma seja superior a 5 milhões de reais. A vedação a que se refere o CAPT, ele aplica-se também em caso de acesso ao meu imposto de renda com a utilização de computador por meio do ECAC, a que se refere ao inciso 2 do CAPT do artigo 4º, exceto nas hipóteses previstas nos inciso 1, na linha A do inciso 3, vamos precisar dar uma olhada aqui. Se eu tivesse que colocar todos esses incisos e todos esses artigos aqui, esse vídeo teria 3 horas. O importante é passar para vocês aí, indicar quais as orientações e vocês vão lá dar uma olhadinha depois para facilitar o seu entendimento. Ok? Ok. Adriana, agora eu quero saber da declaração de ajuste anual pré-preenchida. É aquela declaração que você vai poder buscar as informações lá junto à Receita Federal do Brasil. Ela já tem partes das suas informações referente ao ano calendário de 2019, como ela vai ter essas informações recebidas através das fontes pagadoras que vão fazer as declarações lá para ela.
Por isso que é importante acompanhar, que depois eu vou falar das fontes pagadoras um pouquinho aí mais adiante. Mas vamos lá, neste primeiro momento, vamos verificar. Esta informação está no artigo 6º. O contribuinte ele pode utilizar os dados da declaração de ajuste anual pré-preenchida para a elaboração de uma nova declaração de ajuste aí para vocês. Em que situação? Mediante ao PGD, nos termos do inciso 1º do caput do artigo 4º, mediante a seleção a partir da tela de entrada do programa, lá na aba nova, quando você baixar o seu programinha, lá no seu programa, na sua máquina, vai lá nesta abinha nova aqui, lá na opção iniciar declaração pré-preenchida, que vai trazer automático para vocês algumas informações. Veja o inciso 2. Lá, você pode obter também essas informações lá no serviço Meu Imposto de Renda, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 4, mediante a seleção a partir da tela inicial do ECAC, lá no ECAC, dentro do menu Declarações de Demonstrativos, e depois veja o restante aqui, e vocês vão chegar até estas informações aí para obter a sua declaração pré-preenchida. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, no momento da criação da nova declaração, as fontes pagadoras ou as pessoas jurídicas ou equiparadas, conforme o caso, deverão ter enviado à Receita Federal as informações relativas ao contribuinte referente ao exercício de 2020, ano calendário 2019. Tá vendo? É a observação que eu fiz. Então, se você já vai preencher a sua declaração, que iniciou a partir do dia 2 de março, né, já está valendo, a Receita já tem que estar de posse de todas estas informações aí das fontes pagadoras. De que jeito? Algumas vão apresentar mediante a DIRF, outras mediante a DMEB, no caso de serviço médico e de saúde, outras através da DIMOB aí, em relação às informações imobiliárias, né? Então é isso. O parágrafo 2º está dizendo que a declaração de ajuste anual pré-preenchida, ela contém algumas informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos, dívidas, ok, está falando algumas, né? Não são todas. Só que ela diz ao mesmo tempo depois que vocês estão obrigados a conferir todas essas informações. Mas vamos adiante. Então, obtidas aí mediante certificado digital, é claro, do contribuinte ou do representante com procuração tanto protocolado na Receita quanto procuração eletrônica. Veja aqui o parágrafo 3º, que eu acabei de falar. A verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na declaração é de responsabilidade do senhor contribuinte. Isso quer dizer o quê? Se de repente você vai obter as informações da sua declaração pré-preenchida, porventura, se as fontes pagadoras tiverem prestado as informações incorretamente para a Receita Federal e você vai com base naquelas informações e manda bala na sua declaração, você pode ter problemas. De repente, até deixar de restituir alguma coisa ou de repente deixar de pagar também, se for o seu caso. Tem que conferir tudo, até mesmo com todos os comprovantes efetivos. O parágrafo 4º diz que o disposto nesse artigo não se aplica à declaração de ajuste anual elaborada com a utilização de aplicativo Meu Imposto de Renda por meio de dispositivos móveis, a que se refere aí o inciso 3 do caput. Sim, já falamos também sobre isso, ok? Adriana, eu quero saber agora o prazo e os meios disponíveis para a apresentação da minha declaração. Artigo 7º está definindo isso. Primeiro, a declaração de ajuste anual ela deve ser entregue do dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. Já está valendo, já começou. Primeiro, por meio do PGD, que se refere ao inciso 1º do caput do artigo 4º, ou lá no serviço Meu Imposto de Renda. Dei uma lida no restante das informações aqui depois para vocês saberem direitinho. Veja o parágrafo 1º. Para a elaboração e a transmissão de declaração de ajuste anual relativo ao exercício 2020, ano calendário 2019, deve ser informado o número constante do recibo de entrega da última declaração apresentada, relativa ao exercício 2019, ano calendário 2018. Tem modificação aqui, preste atenção. Parágrafo 2º. O contribuinte declarante ele fica dispensado da obrigação de que trata o parágrafo 1º. Acabamos de ler. Quando, Adriana, que ele vai ficar dispensado? Quando a soma dos rendimentos do titular e dos dependentes sujeitos a do ajuste anual for inferior a R$200 mil. Também fica dispensado de transmitir quando for fazer a sua declaração e transmitir com certificado digital. E quando não tiver apresentado declaração referente ao ano calendário aí de 2018. Veja o parágrafo 3º. O serviço de recepção da declaração de ajuste anual vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, lá do dia 30 de abril. Parágrafo 4º está dizendo que a comprovação da apresentação da declaração de ajuste anual é feita por meio do recibo gravado, claro,
a maioria de vocês contribuintes já sabe, vai ficar salvo na sua máquina aí, no local onde você elaborou a sua declaração, você imprima, guarda uma cópia aí, é muito importante, tudo bem? Parágrafo 5º está dizendo que deve transmitir a declaração de ajuste anual com a utilização de certificado digital. Aí sim é obrigado a ter que transmitir aqui mediante certificado digital. O contribuinte que no ano calendário de 2019 tenha recebido rendimentos tributáveis superior a 5 milhões de reais, isentos e não tributáveis também superior a 5 milhões de reais, sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva também superior a 5 milhões de reais, tenha realizado pagamento de rendimentos à pessoa física ou jurídica superior a 5 milhões de reais. Todas essas situações estão impedidas, então, de transmitir sem o certificado digital. Parágrafo 6º. A declaração de ajuste anual relativa ao espólio, independentemente de ser inicial, intermediária ou declaração final de espólio, que se enquadrar nesse artigo que eu acabei de falar para vocês, superiores ali, né, a 5 milhões, vocês vão gerar numa mídia e vai bater lá na porta da Receita Federal para fazer a entrega da sua declaração lá, neste caso. O parágrafo 7º diz que o disposto no parágrafo 5 e 6 não se aplica a declaração de ajuste anual elaborada mediante o acesso no imposto de renda. Deem uma olhada nesse artigo. O parágrafo 7º. O parágrafo 8º diz que a transmissão da declaração de ajuste anual elaborada por meio do PGD, ela pode ser feita também com a utilização do programa de transmissão aí, Receita Net, disponível lá no site da Receita Federal. Vamos para o próximo tópico, da apresentação depois do prazo. O que vai acontecer, Adriana? Está no artigo 8º. A apresentação da declaração de ajuste anual depois do prazo previsto no caput do artigo 7º, a partir do dia 30 de abril de 2020. Tá aqui, inclusive coloquei para vocês o artigo para vocês visualizarem. Pela internet, mediante a utilização do PGD, que se refere aí ao caput, tá aqui. Inciso 1º, artigo 4º. Do computador, meio programa, lá no site da Receita Federal, estão as informações aqui para vocês fazerem a transmissão. Segundo, mediante a utilização do serviço Meu Imposto de Renda ou do aplicativo Imposto de Renda, que se refere aos incisos tal. Já coloquei aqui para vocês os incisos e o artigo 5º também, a qual este caput faz menção, dei uma olhada, o qual este inciso faz menção. Durante o horário de expediente também aqui. Parágrafo único. A transmissão da declaração de ajuste anual elaborada mediante utilização do PGD depois do prazo previsto, depois do dia 30 de abril, pode ser feita também com a utilização do programa de transmissão Receita Net, disponível lá no site da Receita Federal. Tá. Já coloquei, que ele faz menção aqui, né? Vamos ver o artigo 30, fala depois do prazo, que é a partir do dia 30 de abril. E o artigo 4º, que é o que ele faz menção, inciso 1º, está aqui, dei uma lida aí nas informações para vocês saberem de que forma que vão apresentar. Ok. Adriana, agora me fala um pouquinho da retificação aí da declaração. Como é que vai fazer? Eu posso retificar antes do dia 30? Como funciona? E se for depois do dia 30? Vamos ver. Está no artigo 9º essa informação. Caso a pessoa física constante que cometeu erros, omissões ou inexatidões em declaração de ajuste anual já entregue, poderá apresentar declaração retificadora. 2 pontos. Vamos ver. Primeiro, pela internet, mediante a utilização de PGD ou do serviço no imposto de renda, que se refere ao inciso 2, ou ainda por meio de dispositivos móveis, tal, o local aqui, a que se refere ambos do caput 4, disponível do endereço referido no inciso 1º do caput, tal. Estão aqui os incisos, né? Que ele fez a menção, o inciso 2, aí o 3. Dei uma lida aqui nesses incisos para vocês saberem direitinho que situação, mas aqui o inciso 2. Em mídia removível as unidades da Receita Federal durante o horário de expediente, se realizada depois do prazo, depois aí do dia 30, conforme o artigo, depois Gente, Adriana, repete. Em mídia removível as unidades da Receita Federal durante o horário de expediente, se realizada depois do prazo previsto no caput do artigo 7º. O que diz o artigo 7º mesmo, Adriana? Depois do prazo da entrega, 30 de abril. O parágrafo 1º está dizendo que a declaração de ajuste anual retificadora, ela tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada e a substitui integralmente. E deve conter todas as informações anteriormente declaradas, com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionais, se for o caso. O
O parágrafo 2º diz que para a elaboração e a transmissão de declaração de ajuste anual retificadora deve ser informado o número constante do recibo da entrega, da última declaração entregue, claro, né? Você vai precisar mencionar. O parágrafo 3º está dizendo que depois do prazo previsto no caput do artigo 7º, depois do dia 30 de abril, não é admitida a retificação que tenha por objeto a troca de opção por outra forma de tributação. Então, prestem atenção, hein? Depois do prazo previsto, depois do dia 30 de abril, não se admite aí a retificação que tenha por objeto você mudar a sua forma de tributação. Qual, Adriana? Se você optou pela completa ou a simplificada e depois desse período dessa entrega, você quer ir lá e mudar, arrependeu-se, né? Quer mudar para simplificada ou vice-versa, não pode mais fazer isso. Até esse prazo você se arrependeu por algum motivo, ainda dá tempo de retificar e acertar a situação. Caso contrário, não. Parágrafo 4º diz que a transmissão da declaração de ajuste anual retificador elaborada mediante utilização do PGD, ela pode ser feita também com utilização do programa de transmissão Receita Net, tá aqui o local, o endereço, tudo bonitinho. Parágrafo 5º diz que nas hipóteses de redução de débitos já inscritos em dívida ativa ou em situação de pedido de parcelamento deferido, a retificação da declaração será admitida somente após a autorização administrativa, desde que haja prova inequívoca da ocorrência do erro no preenchimento da declaração e enquanto não extinto aí o crédito tributário. Adriane, e a multa por atraso da entrega ou pela não apresentação, como é que funciona isso? Está no artigo 10, vocês podem ir na instrução normativa 1924 que vocês vão visualizar essa informação. Que a entrega da declaração de ajuste depois do prazo, né, ela fala de acordo com o artigo 7º, depois do dia 30 de abril. Vai ser aí, será obrigatório contribuinte a multa de 1% ao mês calendário ou fração em atraso, lançada de ofício e calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago. O parágrafo 1º diz que a multa que se refere a esse artigo, ela terá, no mínimo, R$ 165,74, tendo aí como limite máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido, hein? Cuidado, vai depender da situação aí. Terá por termo inicial o primeiro dia, subsequente, até aqui fala dos períodos para as cobranças. Parágrafo 2º. No caso de contribuinte com direito à restituição apurada na declaração de ajuste anual, será deduzido o valor da multa por atraso na entrega, não paga dentro do prazo do vencimento estabelecido aí da notificação do lançamento emitido. Então, se você, de repente, tiver entregue por algum motivo aí, multa, juros, alguma coisa e tiver imposto a restituir, eles vão pegar essa multinha sua daquele valor, hein? Cuidado! Parágrafo 3º. A multa mínima que se refere ao inciso 1º do parágrafo 1º será aplicada, inclusive, no caso de declaração de ajuste anual, da qual não resulte imposto devido. Se você vai fazer a sua declaração por algum motivo e não deu imposto, vai te cobrar multa assim mesmo. Adriana, da declaração de bens e direitos e dívidas em ônus reais. O artigo 11 diz que a pessoa física deve relacionar na declaração de ajuste anual os bens e direitos, né? Que no Brasil ou no exterior constituíram em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019. Seu patrimônio e o de seus dependentes relacionados na declaração e os bens e direitos adquiridos e alienados aí no decorrer do ano calendário 2019. Parágrafo 1º diz que devem ser informados também as dívidas e os ônus reais existentes em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2019, em nome do declarante e de seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e as dívidas e ônus aí constituídos também ou extintos, né, no decorrer do ano calendário 2019. Fica dispensada a inclusão na declaração de ajuste anual referente ao exercício 2020 aos seguintes bens e valores existentes em 31 de dezembro de 2019. Deem uma olhada aqui nesses slides para vocês saberem quais os tipos que não vão precisar ser declarados. Olhem também esse inciso 3º, o inciso 4º. E aí, na parte dos bens, é importante ressaltar aqui que alguns campos complementares que eles haviam, inclusive, divulgado no ano passado, que a partir de 2020 passariam a ser obrigatórios de preenchimento. Alguns deles, sim, entraram em vigor, outros ainda não. Conforme vocês forem preenchendo a sua declaração de imposto de renda, os campos que forem obrigatórios, eles vão dar mensagem de erro, não vai deixar você transmitir a sua declaração antes de você preencher. No caso, por exemplo, um veículo, vai ter que informar agora o número do Renavan. Então, tem que tomar cuidado aí agora nessas informações.
Adriana, e quanto ao pagamento do imposto? Onde está essa informação? No artigo 12. O saldo do imposto pode ser pago em até 8 cotas. Nenhuma cota deve ser inferior a R$50. No caso do imposto de valor inferior a R$100, deve ser pago em cota única. A primeira parcela ou cota única deve ser paga até o último dia do prazo previsto no caput do artigo 7, que vai até o dia 30 de abril. As demais cotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros, tá? Aqui fala das devidas atualizações. O parágrafo 1º diz que é facultado ao contribuinte antecipar total ou parcialmente o pagamento do imposto ou das cotas, caso em que não será necessário apresentar a declaração de ajuste anual retificadora com a nova opção de pagamento e ampliar o número de cotas inicialmente previsto na declaração de ajuste anual até a data de vencimento da última cota pretendida. Observado aí o disposto no CAP mediante a apresentação de declaração retificadora. Nesse caso, você vai ter que retificar sim. A anterior não e aqui sim terá que retificar. O parágrafo 2º diz que o pagamento integral do imposto ou de suas cotas e de seus respectivos acréscimos legais pode ser efetuado mediante, primeiro, transferência eletrônica, segundo, documento de arrecadação aí de DARF, né? Não tem problema nenhum, ou débito automático em conta bancária. Tomem cuidado aqui. Parágrafo 3º, o débito automático em conta corrente bancária, a que se refere o inciso 3º, acabamos de falar, né, do parágrafo 2º, diz que é permitido somente para a declaração de ajuste anual original ou retificadora apresentada. Vamos ver aqui a situação. Até dia 10 de abril de 2020, esta informação mudou, porque era até o final de março, né? Mudou então para 10 de abril. Ou entre os dias 11 e o último dia do prazo previsto, que é o dia 30 de abril, aí, referente aí a partir da segunda cota. É autorizado mediante a indicação dessa opção no PGD ou no serviço Meu Imposto de Renda ou no aplicativo Meu Imposto de Renda, que se refere aos incisos 2 e 3 do caput no artigo 4º, respectivamente, formalizado o recibo de entrega aí do ajuste anual. É automaticamente cancelado o débito em conta em que situação? Apresentação de declaração de ajuste, de declaração retificadora depois do prazo previsto no caput, depois do dia 30. Envio de informações bancárias com dados inexatos, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas nessas situações, dados bancários informados na declaração de ajuste anual nestas condições aí, que também estiver aí sujeito a estorno mediante solicitação da pessoa física titular da conta, dê uma olhada aqui. Também pode ser incluído, cancelado ou modificado depois da apresentação da declaração de ajuste anual mediante acesso lá no site da Receita Federal. Em qual situação aqui? Até as 23h59. Observe o resto das informações. Depois do prazo que se refere à linha A, hipótese em que produzirá efeito no mês seguinte. O saldo do imposto a pagar, cujo valor foi inferior aí a R$10, depois vocês vão somar para as parcelas consecutivas. Parágrafo 5º está dizendo que a Coordenação Geral da Arrecadação de Cobrança CODAC pode editar normas complementares aí em relação a este assunto. O artigo 13 desta Instrução Normativa 1924 diz que a pessoa física que recebe rendimentos do trabalho assalariados de autarquias ou repartições do governo brasileiro situado no exterior pode efetuar pagamento integral do imposto. Deem uma olhada nestas situações aqui. Disposições finais agora, Adriana, dessa Instrução Normativa, que ela entra em vigor, produzindo efeitos a partir da data aí do dia 2 de março de 2020, que é quando iniciou efetivamente a entrega da sua declaração de imposto de renda. Acabou, Adriana? Acabou. Não, acredito que o que eu precisaria falar para vocês aqui de adicional, para ficar aqui também facilitar seu entendimento, é que lá na sua declaração de imposto de renda, conforme você for preencher as suas fichas, né? Por exemplo, você tem dependentes, quando você inserir os seus dependentes, lá vai aparecer para você o limite, o valor que você tem de benefícios, né, pela dedução de cada dependente. Quando você também for se usufruir aí, de repente, de deduções de pagamento com instrução, tanto sua própria quanto de dependentes, né, ou de outras situações, vocês vão visualizar que lá também vai estar discriminado o valor correspondente à dedução por cada situação que você estiver efetuando o pagamento individualizado. Da mesma forma, em relação à parte de deduções de despesas, não tem limitação. Tem que observar que lá vai aparecer a listinha para vocês de quais tipos de despesas são consideradas dedutíveis da base de cálculo do seu imposto de renda.
Cuidado com alimentados, cuidado, né? Principalmente aí com esses dependentes. Agora tem que informar o número do CPF, independente lá da idade dos dependentes. E lembrando mais uma vez aqui, então, que modificou os lotes para restituição e também as datas. Então, os lotes caíram de 7 para 5 lotes e inicia a primeira parcela no mês de maio, não mais no mês de junho. Tudo bem? Acredito que aqui eu já falei tudo que eu precisava falar, repetindo mais uma vez que tem vários mini vídeos aí, pontuais. Este aqui também será desmembrado, que já está sendo desmembrado e eu estou disponibilizando para vocês aí no meu canal. Uma boa sorte, se precisar de auxílio, de qualquer coisa em relação aí para auxiliá-los quanto à elaboração da sua declaração, entre em contato comigo ou me mandem e-mails, nós combinaremos aí um valor mais ou menos que eu puder cobrar, para que eu consiga auxiliá-los e assim fazer a declaração de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, não deixe de compartilhar aqui os meus vídeos e vamos lá, vamos adiante, tem muita coisa aqui para fazer ainda. Grande abraço, fiquem com Deus.